Eu queria pensar sobre um personagem que da Bíblia é o que sempre me chamou muito a atenção. Eu sei que a gente tem nossos personagens prediletos, né? A gente lê o texto bíblico e puxa, essa pessoa aqui, isso, né? Eu tenho um em especial que eu acho, inclusive, que é a pessoa mais importante do Novo Testamento depois de Jesus. Depois de Jesus. Acho que é a pessoa mais importante do Novo Testamento. Que sempre me ensinou muito com relação ao ministério, me ensinou muito com relação à igreja, e eu gostaria, é verdade que nós não temos padroeiros, né? A gente não tem padroeiro da igreja, não é a nossa prática, mas se tivéssemos eu diria que seria esse o padroeiro da nossa igreja, que é o grande homem do Novo Testamento, que chama-se? Não, que se chama-se Barnabé. Que se chama Barnabé. E não tenho dúvida disso. Paulo só foi Paulo por conta de Barnabé. Barnabé é um homem que passa desavisado da nossa leitura, mas que eu gostaria de chamar a atenção dele para hoje. E com isso eu diria para os irmãos como eu gostaria que fosse meu ministério aqui e como eu gostaria que fosse a igreja mesmo, tá bom? Vamos ler alguns textos. E eu queria destacar algumas características desse personagem que eu penso que deveriam ser também as características que assim norteiam a nossa vida. Vamos abrir o texto em Atos 4, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 36 e 37. Segundo o livro de Atos dos Apóstolos, a igreja de Cristo ganha existência, ela se concretiza depois daquilo que acontece no capítulo 2 de Atos, que é a vinda do Espírito sobre a igreja. Então, o Atos é uma continuidade do Evangelho de Lucas, e no Evangelho de Lucas, tudo que Jesus faz, tudo que ele diz, todas as coisas que ele proclama, são na força do Espírito. Se a gente olhar com cuidado, o Evangelho de Lucas diz que ele estava num lugar e pelo Espírito é levado a outro, e dali é levado pelo Espírito a outro, né? Todo o ministério de Jesus é um ministério que se dá no Espírito. E aí, Atos é uma continuidade do Evangelho, e mostra a igreja. E quando a igreja vai dar seus primeiros passos, a igreja que é de Cristo, ela só pode dar passos que sejam no Espírito. Então no capítulo 2 acontece o Pentecostes, que é esse derramamento do Espírito sobre todos os cristãos. E aí então eles estão capacitados. Se a gente lembrar, o verso 8 do capítulo 1 de Atos, inclusive é o tema do mês de missões, né? Da campanha de missões mundiais. Os apóstolos são advertidos para ficarem em Jerusalém até que viesse sobre eles o poder do alto, os revestisse de poder, e então eles iriam lá para Jerusalém, para a Judéia, para Samaria, até para os confins do mundo, né? E acontece isso, a igreja já está reunida, nós estamos no capítulo 4, que é a segunda narrativa da igreja de Cristo reunida. E aí nesses versos 36 e 37 a gente lê o seguinte, vou ler desde o 32, tá bom? Da multidão dos que creram, era uma mente, olha que imagem linda de igreja, da multidão dos que creram, era uma a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. E aí sim o verso 36. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Isso é o primeiro texto onde aparece essa figura Barnabé. E aparece com, assim, é uma estreia de gala, né? É uma estreia excepcional. Barnabé aparece num contexto em que a igreja tinha compreendido tão bem o Evangelho, porque estava cheio do Espírito, compreendeu tão bem o Evangelho,
que começa a viver toda a vida segundo o Evangelho. Toda mesmo. Diz o texto que eles tinham a vida em comum. Então, a oração, o partir do pão, as ceias, quer dizer, as amizades, os relacionamentos, a devoção, tudo eles gostavam de fazer juntos. Inclusive, diz o texto, isso era tão forte sobre a vida deles que eles compreenderam que a fé não podia ficar só na palavra. Então não é só dizer, nós servimos a Jesus. E não podia ficar só na oração, Senhor, nós somos teus. Mas eles também compreenderam que essa fé devia ir para as ações. Aí diz que aquela comunidade decidiu, quando encontravam alguém no meio deles que precisava, que carecia, que não tinha, eles que tinham mais, partilhavam do que tinham, para que todos pudessem ter o suficiente para viver. E aí Barnabé surge como o exemplo disso que aconteceu. Para exemplificar isso que era tão importante para a comunidade, surge Barnabé. Ele, tendo uma propriedade, vendeu-a e trouxe aos pés dos apóstolos, para que os apóstolos pudessem administrar de forma que outros pudessem ser atendidos. E com isso eu queria chamar a atenção para a primeira característica, meus irmãos. Fundamental a vivência do Evangelho, fundamental à Igreja de Cristo, fundamental àqueles que querem servir a Deus junto à Igreja, que é uma disposição por partilhar a vida pelas causas do Senhor. Uma disposição por partilhar a vida. E não é alguma parte da vida, é partilhar a vida, entende? Nós entregamos a Deus nossa vida. E não a entregamos por partes, não a entregamos em algumas coisas, nós a entregamos. E quando fazemos assim, tudo o que temos, somos, esperamos, desejamos, está a dispor de Deus. É uma disposição por partilhar. Barnabé entendeu isso tão perfeitamente. Vamos ler um outro texto que está lá em Atos 11, de 27 a 30. Olha só como que essa ação de Barnabé o destacou na comunidade. Diz lá o capítulo 11 de Atos: naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se e, pelo Espírito, predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E o fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Então diz um pouco depois de Barnabé dar o seu testemunho de como ele tinha entendido o Evangelho e que disposição que ele tinha para partilhar toda a sua vida pela causa do Evangelho. Diz, um tempo depois, uma fome iria, uma triste miséria iria abater o Império Romano, e em face disso a igreja se moveu para que aquelas pessoas que estavam longe, eram os irmãos da Judéia, que eles pudessem ser socorridos. Fizeram lá uma coleta, um levantamento de ofertas, e encontraram, para que pudesse representar eles, para entregar aquela oferta a Barnabé. E aqui uma coisa muito importante para a gente notar, o texto nos diz assim, olha: e o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Então nós não estamos falando de Paulo ainda, nós estamos falando de Saulo. Saulo é a primeira geração de Paulo. Ele ainda era um ajudante de Barnabé, está lá carregando a Bíblia de Barnabé de lá para cá, aprendendo com quem sabe. E Paulo estava lá observando a Barnabé. Eu queria, antes de dizer qualquer coisa, falar que, como base da nossa vida, se não adianta ministério, não adianta igreja, não adianta esforço evangelístico, não adianta qualquer coisa que a gente faça, se nós não temos uma base muito bem estabelecida. E a base, segundo nos informa o texto bíblico, é este encontro com Cristo que nos leva a entregar a vida inteira.
Esta é a base. Se nós não temos disposição para entregar a vida inteira, então nós não deveríamos ainda, de forma precipitada, sair falando de Cristo, fazendo coisas por Ele, tentando representar a Ele, não é? Muitas vezes achando que somos demais por poder representar a Ele, né? Arrogando que somos superiores aos outros porque representamos a Ele. Não, alto lá. A primeira coisa é necessário compreender que Deus não exige de nós muita coisa. Deus não exige muita coisa. Ele exige tudo. Não é muita coisa. É tudo. Isso significa que nós estamos totalmente comprometidos. Sabe aquela coisa da diferença que ficaram conversando, né? Quem é que podia contribuir mais para o café da manhã? O porco ou a galinha? E eles ficavam duelando, né? Quem é que contribuía mais para o café da manhã? E a galinha disse: mas eu dou muito de mim. Ovos, que são os melhores da redondeza. Todos se fartam com aquilo que eu dou de mim. Eu sou realmente especial. Aí o porco observando aquilo, dizendo: mas não entendeu nada. Aí disse para ela: mas eu dou bacon. Quer dizer, eu me dou. Eu não posso dar um ovo, voltar para casa feliz e ficar vivendo o que eu quero no dia seguinte. Não, o que eu dou é mesmo a minha vida. Isso é a lógica que está posta aqui no texto, nesse texto de Atos Apóstolos, e que identifica Barnabé. E a partir disso, sim, é que ele vai desenvolver o seu ministério. Barnabé é encontrado pela igreja como sendo alguém que pode representá-la. É um homem pronto para o ministério. Não que seja perfeito, porque esse negócio não existe muito. Se existe, a gente não sabe onde está. Não que seja absolutamente claro tudo para Barnabé, também não é esse o caso. Mas a disposição que está no coração daquele homem, essa sim deve ser um exemplo para nós. É a disposição de entregar-se por inteiro, sabe? É a coisa, o Barnabé não é muito galinha, é mais porco. É mais porco. Pois bem, logo depois disso vamos encontrar tantas outras passagens sobre a vida dele. Eu gostaria de destacar algumas. A primeira está lá em Atos capítulo 9, nos versos de 26 a 27. 9, 26 a 27. E aí nós vamos entender, depois de ter entendido isso, vai ficar mais fácil entender o restante da vida desse homem. Diz lá Atos 9, 26 e 27. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. De que esse texto fala? De quem? Paulo. Melhor dizendo, Saulo. Não é? Esse texto está falando de Saulo. Por quê? Porque Saulo, sabemos, era um judeu, e como judeu zeloso, estava muito incomodado com o que o cristianismo estava fazendo, os cristãos estavam fazendo. E diz o texto de Atos Apóstolos que ele consegue autorização para sair perseguindo os cristãos. Perseguindo por conta do zelo que ele tinha pela fé judaica. Ele não entendia aquilo que os cristãos estavam fazendo. E aí ele sai para perseguir. E aí o capítulo 9 todo é para dizer que ele estava indo lá para uma cidade chamada Damasco, e no meio do caminho, cheio de furor para perseguir os cristãos, é o que diz o texto, ele tem uma experiência com Cristo. E depois dessa experiência ele vai para Damasco, e em Damasco ele passa pela ajuda de outras pessoas, e durante um tempo fica tentando entender aquilo que aconteceu com ele, aquela experiência que ele teve com Cristo, e depois ele volta a Jerusalém. E aí está o texto que a gente leu. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, porque agora ele era cristão e queria encontrar-se com seus amigos. Mas todos, com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo, o afastavam. Aí diz o verso 27. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Aqui para mim tem uma coisa fantástica. Nesta altura, Barnabé já é uma personalidade importante.
Importante. Vamos lembrar que quando a comunidade iria confiar uma quantia considerável para levar lá para a igreja da Judéia, que fazem isso colocando na mão de Barnabé. Então ele tem respeito, né? Respeito. Imagine, Barnabé chegava lá na igreja e o pessoal ficava, Barnabé chegou, olha Barnabé, né? Aquela pessoa que todo mundo gostaria de estar próxima. Alguém com uma certa notoriedade, prestígio. E agora ele está diante de uma situação muito complicada. Vem lá um tal de Saulo, briguento, arruma confusão. Já arrumava confusão quando era judeu, agora arruma confusão como é cristão, e ninguém confia nele direito, e todo mundo quer ver ele longe. Aí Barnabé, olhando aquela situação, e não vendo a confusão, porque Barnabé olha para Saulo e não vê a confusão, vê a possibilidade. Barnabé olha para Saulo e não vê o problema que aquele representa, mas vê a riqueza que poderá acontecer a partir daquela pessoa. Barnabé, então, coloca em risco o seu prestígio.